o silêncio que nos habita, não o silêncio da paz, mas o da ausência, a ausência de si. Você já se perguntou quantas partes de você precisou esconder para ser aceito? Quantas vezes sorriu quando queria chorar? Quantas vezes concordou para não ser rejeitado? Quantas vezes se adaptou tanto que já não sabia mais quem era? Talvez a vergonha não grite. Talvez ela apenas se instale, como uma camada invisível entre você e o mundo. Você aprendeu a vestir uma máscara, não por vaidade, mas por sobrevivência. E aos poucos essa máscara deixou de ser um disfarce e virou um rosto. O que você esconde para sobreviver pode estar te matando em silêncio. Jean-Paul Sartre dizia que estamos condenados à liberdade, livres para escolher, livres para sermos quem quisermos. Mas, com isso, vem o peso de sermos os únicos responsáveis por tudo o que nos tornamos. E então surge o paradoxo, porque quanto mais livres nos sentimos, mais aterrorizados ficamos com a ideia de mostrar quem realmente somos. Talvez por isso, tentamos agradar, tentamos caber, tentamos ser o que os outros esperam, mesmo que isso custe nossa verdade. Mas há um preço por esse teatro, e não é a rejeição do outro, é o autoabandono, porque cada vez que você se esconde, é como se dissesse para si mesmo: eu não sou suficiente assim como sou. E essa ideia, repetida em silêncio, crava raízes dentro da alma. Vergonha então se torna uma prisão. Mas não uma prisão de ferro, uma prisão de reflexos, onde tudo que você vê já não parece mais ser você. Você está pronto para lembrar quem era antes de se esconder? Se quiser, eu posso caminhar com você, mas só até a porta. O resto é entre você e sua verdade. No começo é quase imperceptível. Um olhar que você abaixa, uma opinião que engole, um incômodo que decide calar. Você diz a si mesmo que é só uma vez, mas aos poucos a repetição se torna um hábito, e o hábito vira identidade. Você começa a desaparecer pelas beiradas, vai se descolorindo, se moldando, se encaixando, até que um dia olha no espelho e não se reconhece. Não é que você tenha se perdido de repente, é que se perdeu aos poucos, um pedaço de cada vez. A vergonha não chega como uma explosão, ela chega como poeira. Se acumula nos cantos, sem alarde, vai cobrindo seus desejos, seus impulsos, sua autenticidade. Ela se instala como um vírus emocional, silencioso, sutil, contagioso. Porque quando você aprende que mostrar quem é gera dor, o corpo aprende a se proteger. Você se moldou, não porque quis, mas porque achou que precisava. Você não nasceu assim. Essa insegurança, essa adaptação compulsiva, essa sensação de inadequação, foram aprendidas, absorvidas ao longo do caminho como defesas inconscientes para um mundo que talvez nunca tenha oferecido acolhimento real. E o mais cruel dessa armadura é que ela funciona, ela protege, ela faz com que você seja aceito, mas ao mesmo tempo, ela te rouba, roubando o riso espontâneo, a opinião sincera, o não necessário, a presença autêntica. Você sobreviveu. Mas a que custo? Talvez seja a hora de lembrar que aquilo que você silenciou para caber ainda pulsa dentro de você, esperando ser escutado. Antes da mente entender, o corpo já sabe. Ele sente primeiro. Sente o desconforto que não tem nome. Sente a rigidez que não tem motivo aparente. Sente o peso de um silêncio que se instalou, sem que você tivesse percebido. A garganta trava, o peito aperta, o estômago se fecha. Como se cada parte do seu corpo estivesse tentando dizer aquilo que você aprendeu a esconder. O corpo não mente. Ele é o primeiro a reagir quando a alma é silenciada, quando a emoção é contida, quando a verdade é sufocada. A neurociência já reconhece o que o coração sempre soube. A amígdala emocional, aquela parte do cérebro que registra ameaças, grava a vergonha como um perigo real.
Como se mostrar quem você é fosse um risco à sobrevivência. E então, mesmo em ambientes seguros, o corpo permanece em alerta, tenso, contido, pronto para fugir ou se calar. É como se a sua verdade estivesse presa em alguma parte do corpo, gritando por libertação sem fazer barulho. Às vezes, não é sobre entender, é sobre sentir. Sentir onde está o nó, sentir onde está o medo, sentir onde exatamente a sua alma está sendo mantida em cativeiro. Fechar os olhos por um instante, respirar 3 vezes, sem pressa. Perceber se a respiração flui ou encontra resistência. Às vezes é nesse gesto simples, quase imperceptível, que você reencontra o fio da sua própria voz. Não a voz que fala, mas a que sente. E talvez, só talvez, seja por aí que começa o retorno. Há silêncios que curam, e há silêncios que adoecem. Nem todo silêncio é paz. Alguns são prisões construídas com medo, com vergonha, com a ideia equivocada de que sentir é fraqueza. Você aprendeu a calar para ser amado, aprendeu a esconder para ser aceito, aprendeu que expressar dor é ameaçar o equilíbrio alheio. Mas o que não foi dito, não desaparece. Ele se transforma em tensão, em sintomas, em padrões repetidos que você não compreende. O silêncio, quando não nasce da presença, se torna cárcere. Um cárcere interno onde você se vê, mas não se ouve. Onde você se percebe, mas não se permite existir por inteiro. Há quem diga que espiritualidade é aprender a calar, mas talvez para algumas almas a cura esteja justamente no oposto, em dar voz ao que nunca pôde ser dito, em deixar que a sombra fale, que a raiva se expresse, que a tristeza chore. Nem sempre o que precisa ser ouvido é bonito, nem sempre é leve, mas é verdadeiro. E tudo o que é verdadeiro, quando acolhido, se transforma, não para agradar, não para convencer, mas para se libertar, porque uma alma aprisionada no silêncio não quer respostas, ela quer permissão, permissão para existir, permissão para ser sentida, permissão para enfim voltar a respirar. Nem sempre é raiva do outro, às vezes é só cansaço de ter que fingir diante dele. O peso não está em amar, está em ter que se anular para ser amado. Quando você se olha através dos olhos do outro e vê apenas o que ele espera, e não o que você é, algo dentro de você começa a murchar. Você sorri, mas não se reconhece no sorriso. Você diz, tudo bem, mas algo em você grita que não está. A convivência vira teatro, e amar se transforma em um palco de concessões. Não é que o outro seja o inimigo, mas ele se torna o espelho da sua própria ferida, do quanto você se abandona para caber, do quanto você se disfarça para não ser rejeitado. Nietzsche dizia, torne-se quem você é. Mas isso exige primeiro destruir quem você finge ser. E essa destruição não é violenta. Ela é silenciosa. É o desapego de uma imagem. É o luto por um personagem. É o fim de uma farsa construída com as melhores intenções. Porque quando você vive para ser aceito, perde a chance de ser verdadeiro. E o mais cruel é que, mesmo sendo aceito, a sensação de vazio permanece. Porque não é você quem está sendo amado. É a versão que você construiu. E a alma sabe. Ela sempre soube. Às vezes a gentileza é só medo. Medo de decepcionar. Medo de ser deixado. Medo de não ser suficiente como se é. Viver para agradar não começa com grandes renúncias. Começa com pequenos silêncios. Com a escolha de não incomodar. Hábito de sorrir. Mesmo quando tudo dentro de você está desabando. E aos poucos você vai se especializando em se anular. Vai prevendo o que o outro espera. Vai se tornando eficiente em desaparecer de si. A adaptação, que parecia virtude, vira desespero emocional disfarçado de empatia. Você não escolhe o que sente, mas escolhe o que mostra. E muitas vezes, mostra apenas o que o outro deseja ver.
Você se torna um reflexo do desejo alheio e esquece como é ser espelho da própria alma. Há sinais sutis. Você diz sim com frequência, mas sente um não pulsando por dentro. Você se ocupa demais para não ter que se escutar. Você é elogiado por ser fácil de lidar, mas se sente invisível até para si mesmo. Ela sorria para todos, mas já não lembrava como era sorrir para si. Essa é a dor de viver para agradar. Você se torna querido por todos, menos por si mesmo. E a vergonha se alimenta disso. Desse pacto silencioso em que você aceita não existir por completo, em troca de aceitação parcial. Mas até quando? Há momentos em que a alma se cansa, não de lutar, mas de fingir que não sente. Você correu tanto, se adaptou tanto, acreditou que se esforçasse o suficiente, a dor passaria. Mas talvez a cura não esteja em entender, nem em explicar. Talvez esteja em parar. Parar de fugir de si, porque existe uma parte de você que nunca saiu do lugar, que permaneceu ali, quieta, esperando ser reencontrada. Não se trata de voltar ao passado, se trata de voltar a si, de deixar de correr daquilo que pulsa no seu centro, mesmo que doa, mesmo que ainda seja confuso. A espiritualidade não é uma fuga, é um lugar seguro onde você pode sentir, onde a dor pode ser acolhida sem pressa, onde a vergonha perde a força, simplesmente por ser nomeada. Fechar os olhos, colocar uma mão no peito. Não como um ritual externo, mas como um gesto de reconexão com o que foi esquecido. E nesse instante, quando tudo parece silencioso demais, algo sussurra de dentro. Eu ainda estou aqui. Sentir não é fraqueza. É um ato de resistência em um mundo que premia a anestesia. Você ainda sente, mesmo escondido, mesmo reprimido, mesmo desacreditado de si. E isso, por si só, já é força. A vergonha só tem poder sobre quem acredita que precisa ser outro para ser amado. Mas, e se você não precisasse mais performar? E se o amor que você procura só fosse possível quando você parasse de se trair? A coragem não está em se impor, está em se revelar, na quietude de quem decide parar de mentir para si mesmo. Não é um grito, não é uma revolução externa, é um retorno, silencioso, profundo, vivo. Clarissa Pinkola escreveu: você foi feita para esses tempos, não para sobreviver neles com máscaras, mas para caminhar neles com verdade, com alma, com inteireza. Você não precisa ter todas as respostas, mas talvez precise pela primeira vez não se esconder da pergunta mais antiga: quem sou eu, quando ninguém está olhando? E nessa pergunta, começa a coragem de voltar. Você é livre, livre para pensar, para sentir, para ser. E ainda assim, essa liberdade pesa, porque ser livre significa escolher, e escolher implica responsabilidade. E responsabilidade traz medo. Jean-Paul Sartre chamou isso de a condenação à liberdade. Não porque a liberdade seja um castigo, mas porque ela exige algo que poucos estão dispostos a sustentar: a verdade de si. Não há mais ninguém a culpar. Não há mais desculpas para se esconder. A máscara é opcional, a prisão voluntária. E é nesse espaço, entre a liberdade possível e o medo real, que se forma o paradoxo. Quanto mais livre você é, mais sente o peso de ser você mesmo. Mais percebe que viver com verdade é também aceitar a solidão de não ser compreendido, de não agradar, de não corresponder às expectativas. É por isso que muitos preferem as correntes invisíveis da adaptação. Elas são mais leves do que o peso de ser quem se é. Mas há algo sagrado na escolha silenciosa de se assumir. Não como um grito, não como uma rebeldia, mas como um sussurro firme: eu sou. E esse sussurro ecoa. Não precisa de plateia.
Não precisa de validação. Ele existe por si. E por si, basta. Talvez você nunca tenha se perdido. Apenas se escondeu. Por proteção. Por instinto. Por necessidade de ser aceito. Mas mesmo escondida, sua essência continuou ali. Como uma chama pequena, que não se apaga, mesmo quando não é vista. Você tentou ser forte. Tentou ser funcional. Tentou ser tudo o que o mundo pedia, menos você mesmo. E agora talvez perceba que viver sua verdade não é sobre confronto, não é sobre rebeldia, é sobre libertação. Libertar-se das versões que criou, das máscaras que precisou vestir, dos medos que aprendeu a normalizar. Você não precisa mais lutar para ser aceito, porque a alma não quer aplauso, ela quer permissão. Permissão para ser sentida. Permissão para não ser perfeita. Permissão para existir, com tudo o que é. A vergonha começa a se dissolver quando a luz da presença toca o lugar que ela ocupava. Quando você se olha e não desvia mais o olhar. E então, como quem desperta de um longo sono, você encontra alguém esperando por você. Você mesmo. E talvez essa seja a liberdade que assusta, mas também a única que cura. Você ainda está aí, inteiro mesmo que em pedaços, vivo mesmo que cansado, presente mesmo que silenciado. E a pergunta que resta, no fundo do silêncio, é só uma. E se sua essência nunca tiver deixado você, mas apenas esperado o momento em que você finalmente voltasse para casa?